Aqui rápida com relação à genética. A doença renal policística autossômica dominante é a forma mais comum da doença renal policística. A ADPKD afeta 1 em cada 400 a 1000 pessoas e é o distúrbio renal mais comum transmitido por membros da família. Os profissionais da saúde geralmente diagnosticam o ADPKD entre as idades de 30 a 50 anos, quando os sinais e sintomas começam a aparecer, às vezes chamada de PKD adulto. O médico pode fazer o encaminhamento a um geneticista, no caso de risco de ADPKD. Um geneticista é o especialista em genes e doenças que são transmitidas hereditariamente. Amostras para a busca de mutações genéticas que causam o ADPKD devem ser fornecidas ao geneticista. Um profissional da saúde também pode usar os resultados dos testes genéticos para descobrir se alguém com histórico familiar de PKD tem probabilidade de desenvolver PKD no futuro. Ok, enrolou, né? Um adulto acometido pela doença descrita se beneficiaria do aconselhamento genético para... Tá, o cara ele já está acometido pela doença, ele já está doente. O que acontece? Essa doença é uma doença autossômica dominante, então vamos chamar de P, o gene dela. Então eu só preciso de um gene dela para manifestar essa doença. Ok. Então, se o cara está acometido pela doença, ele pode ser pesão ou pezinho. Certo. Então, para ele saber isso, o que afetaria isso? Afetaria nos descendentes dele, porque se ele fosse homozigoto dominante, ele 100% dos filhos dele também teria essa doença. E se ele no caso for heterozigoto dominante, ele teria uma probabilidade menor de chance dos filhos terem essa doença. Então, a vantagem dele, ele se beneficiaria com esse teste genético para diagnóstico clínico? Não, ele já sabe que tem. Planejamento familiar, ok, que nem eu falei, ele sabendo essa diferença, ele tem diferentes probabilidades de lidar com essa doença na família. Prevenção da doença não, pois ele já tem, essa é uma doença que não dá para ele prever, quer dizer, que dá para ele prever fazendo esse teste, mas ele em si já tem a doença, então não. Tratamento dos sintomas também não. É um teste genético, ele não faz nada de mais com relação à doença. E estimativa da expectativa de vida também não. Como ele já sabe que essa doença afeta entre 30 e 50 anos, o teste genético não afetaria em nada. Então, nossa alternativa é a letra B.